E se eu te disser que um dos melhores episódios da temporada até agora não precisou de multiverso complicado, não precisou de Rick Prime, não precisou de Evil Mori, e nem precisou do Jerry fazendo alguma coisa errada. Quer dizer, esse último sempre ajuda, mas dessa vez o caos veio de um lugar muito mais íntimo, o próprio Rick. Porque no episódio 6º da 9ª temporada de Rick and Morty, chamado de A Rick Head, o Rick literalmente se separa entre cabeça e corpo. E a grande piada é que pela primeira vez em muito tempo as duas partes dele parecem mais felizes uma longe da outra. Isso é genial. Porque o episódio pega uma ideia completamente ridícula, daquelas que parecem ter saído de uma reunião de roteiro às 3 da manhã com café vencido e o estagiário gritando: "E se o Rick virasse um patinete?" E transforma isso em uma das melhores análises sobre quem o Rick é de verdade. Um gênio frio, calculista, alcoólatra, insuportável, mas também um avô que lá no fundo tem um coração, afeto e uma capacidade absurda de amar os netos. Só que ele prefere esconder isso debaixo do sarcasmo, álcool e tecnologia, que provavelmente viola uma das 30 leis da física e uma das 40 leis do Conselho Tutelar. O episódio começa mostrando que esse Rick, ele não se suporta mais. E isso é muito forte, porque Rick and Morty sempre mostrou o Rick como alguém que odeia quase todo mundo. Mas aqui a série deixa claro que talvez a pessoa que o Rick mais odeia seja ele mesmo. E quando ele se divide em dois, cabeça e corpo, o episódio literalmente transforma esse conflito interno em conflito físico. A cabeça representa a lógica e a inteligência, o cálculo, a frieza, a parte racional que pensa rápido demais e sente de menos. Ela é menos careta no sentido de não estar presa a impulsos do corpo. É mais racional, mais estratégica. E o detalhe mais importante, ela não é alcoólatra. Já o corpo fica com o coração, com o impulso, com o afeto, com a parte emocional. Ela é mais generosa, mais carente, por incrível que pareça, ela é bem mais amorosa. É como se a série dissesse: olha, o Rick é insuportável não porque ele tem sentimentos, mas porque os sentimentos dele ficam sequestrados por uma inteligência que trata carinho como fraqueza. E é aí que entra a parte mais legal do episódio. O Morty fica responsável pela cabeça e a Summer fica responsável pelo corpo. E essa divisão funciona muito bem, porque o Morty já está acostumado a lidar com um Rick cerebral, manipulador, traiçoeiro e cheio de planos que começa com um "relaxa aí, Morty", e acabam terminando com o planeta em chamas. Enquanto isso, a Summer acaba convivendo com o corpo do Rick, que é mais físico, mais afetivo, mais impulsivo e, de certa forma, mais sincero. E isso dá para os dois netos experiências completamente diferentes, mas igualmente importantes. O Morty lida com a parte do Rick que ele mais conhece. A cabeça genial que acha que todo mundo é peça de xadrez. Já a Summer conhece uma parte que quase nunca aparece. O Rick que sente, o Rick que protege, que pode olhar para ela e demonstrar carinho sem imediatamente estragar tudo com uma piada totalmente ofensiva. E, gente, a participação da Summer aqui é muito boa. Finalmente a série dá para ela uma função mais ativa nessa temporada, mais divertida e mais protagonista. Ela não tá ali só para soltar uma frase sarcástica e desaparecer. Ela participa da ação, toma decisões e ainda protagonista algumas das piadas mais absurdas do episódio. A cena em que ela faz o corpo do Rick virar um patinete é exatamente o tipo de maluquice que Rick and Morty faz melhor. É idiota, é visual, é rápido, é completamente sem noção, mas ao mesmo tempo funciona, porque você acredita que a Summer realmente faria aquilo. Ela olha para um corpo tecnológico e sem cabeça e pensa: isso aqui é meu avô ou um veículo urbano sustentável? E pronto, nasce a patinete mais traumática do multiverso. Enquanto isso, com o Morty, a cabeça do Rick continua sendo o Rick em estado puro. Lógica, arrogância e traição em formato portátil. É quase como carregar uma Alexa do inferno, só que em vez de tocar música, ela manipula você emocionalmente e te coloca em confronto com a polícia. E essa parte também rende uma sequência muito boa, porque a cabeça e o Morty entram em ação. Rick solta lasers e a confusão cresce e o Morty fica naquela missão impossível de sempre: tentar impedir que alguém morra enquanto o avô dele transforma qualquer briga em uma liquidação de armas futurísticas.
E aí vem uma referência muito clara de Exterminador do Futuro, principalmente naquela ideia da ação exagerada com o personagem tentando resolver tudo de forma supostamente não letal. O Mori pedindo pra ninguém morrer é muito Mori, porque ele está no meio de uma batalha absurda com lasers voando, polícia surtando, o Rick sendo o Rick e ainda tenta manter alguma ética. É tipo pedir educação no trânsito aqui em Florianópolis, em dia de chuva. É bonito, mas na teoria é impossível na prática, tá? O episódio também brinca com Tenet. Eu preciso dizer, eu continuo achando aquele filme confuso. O Rick gostou, claro, porque se tem uma coisa que o Rick ama, é qualquer coisa que faça uma pessoa normal sair dizendo, eu acho que entendi, enquanto por dentro ela tá só fingindo que não para não parecer o Jerry. Mas a piada funciona porque combina com a cabeça do Rick, que agora está ainda mais lógica, mais limpa, mais racional e sem álcool no sistema. É o Rick como uma máquina de pensar. Só que uma máquina de pensar que provavelmente ainda te venderia por um cupom de desconto interdimensional. Já do lado da Summer, o corpo do Rick vai ficando cada vez mais interessante. Porque ele não é burro, ele não é inútil, ele não é só uma piada ambulante. Ele tem recursos, tem gadgets, tem força, tem instinto e principalmente tem um afeto. A luta do corpo do Rick com a Summer contra os mercenários é uma das partes mais divertidas do episódio, porque mistura ação de verdade com aquela comédia física absurda da série. O corpo do Rick mostrando que ele também é perigoso, mesmo sem a cabeça. Isso é muito bom, porque poderia ser só uma piada de corpo sem cabeça fazendo besteira. Mas não, ele é competente, ele protege a Summer, ele age com emoção, mas também age com muita eficiência. E quando o corpo fala que ama a Summer, cara, isso é muito doido, porque vindo do Rick, qualquer declaração de amor parece mais raro do que o Jerry acertar uma decisão na vida. Bom, a Summer ouvir isso do corpo do avô é engraçado, estranho e até bonito. Mostra a dualidade do Rick. De um lado, a pessoa mais inteligente do multiverso que trata sentimentos como se fosse um vírus de computador. Do outro lado, um avô amoroso que talvez sempre tenha sentido tudo isso, mas nunca conseguiu deixar sair sem transformar tudo em ironia. E aí que o episódio cresce, porque ele não é só uma aventura ridícula sobre cabeça e corpo separados. É sobre como o Rick talvez seja melhor quando essas partes não estão brigando dentro dele. Separados, eles conseguem se conectar melhor com o Mori e com a Summer. A cabeça dá ao Mori uma experiência de aventura mais racional, mais estratégica, cheia de perigo, mas também cheia de confiança. O corpo dá à Summer uma experiência mais emocional, mais física, mais sincera. E no fim, essas atitudes melhoram e muito o relacionamento dos dois netos com o Rick. Eles veem pedaços dele que normalmente estão misturados em uma versão tóxica, defensiva e bêbada. E talvez por isso o episódio seja tão irônico. Quando o Rick está inteiro, ele se sabota. Quando o Rick está dividido, ele finalmente consegue ser útil emocionalmente. Claro que Rick and Morty não ia deixar isso virar um episódio fofo demais. Porque se começa a ficar muito sentimental, a série precisa imediatamente jogar uma piada absurda na nossa cara. Aí vem a ideia da tal da cabecectomia. Uma cabeça do Rick querendo colocar ela própria no corpo do Mori. Isso é nojento, engraçado, errado, completamente dentro do padrão Rick Sanchez de resolver problemas familiares com procedimentos médicos que dariam a prisão em qualquer dimensão minimamente civilizada. Bom, é o tipo de plano que só o Rick chamaria de solução elegante. Pro resto da humanidade, é só trauma com anestesia. O melhor é que a cabeça continua mostrando que é lógica, que também é traiçoeira. Ela não é emocional, não é carinhosa, não é gentil, ela calcula a vantagem. Só que o episódio também mostra que nem tudo se resolve com cérebro, laser ou manipulação. Às vezes, o que resolve é um simples abraço, que não tem nada de simples. E isso em Rick and Morty é quase mais absurdo do que qualquer portal verde. A ideia de que um abraço pode desbancar ou acabar com um conflito é muito engraçada, porque estamos falando do Rick, um cara que provavelmente criaria um abraço robótico só para não precisar abraçar alguém de verdade. No final, a cabeça e o corpo entram em conflito numa grande batalha, enquanto o Mori e a Summer ficam assistindo como quem acompanha a separação de um casal em churrasco de família. Mas a parte mais interessante é que o Rick sabe que talvez seja melhor separado.
Isso é triste e engraçado ao mesmo tempo, porque mostra que ele entende o próprio problema. Ele sabe que a cabeça e o corpo juntos formam uma pessoa genial, mas também uma pessoa totalmente autodestrutiva. Bom, aí a série ainda manda aquela referência do Rick ser bem dotado, porque, claro, não bastava ter crise existencial, precisava ter piada de anatomia também. Rick and Morty é assim, começa debatendo identidade e termina com alguém sugerindo uma insanidade que nenhum psicólogo está preparado para ouvir. E aí vem a batalha final, com um corpo mostrando que é bem superior em combate, cheio de gadgets tecnológicos, recursos físicos e aquela energia de eu sou só um tronco, mas ainda sou mais perigoso que você no auge da academia. A luta ela fica tensa. Parece que um lado vai destruir o outro, mas então a cabeça faz uma proposta que a gente não escuta e os dois entram num acordo. Esse detalhe é ótimo, porque deixa a imaginação do público trabalhar. O que a cabeça prometeu? O que convenceu o corpo? Foi estratégia? Foi chantagem? Foi algum acordo emocional? Foi uma coisa tão absurda que a série preferiu não mostrar? E logo depois, a Summer ainda sugere uma possibilidade completamente insana da cabeça ter chupado o próprio Bilal do corpo. Ai, mano, olha só. Estamos oficialmente de volta ao melhor estilo Rick and Morty, onde uma reflexão profunda sobre o fato familiar pode terminar em uma piada que faz você olhar pro teto e pensar: meu Deus, eu realmente assisti isso? Mas o episódio ele não termina só na insanidade, né? O Rick promete passar tempo de qualidade com os netos e claro que o Morty e a Summer duvidaram. Porque as promessas do Rick têm a mesma credibilidade de um tutorial chamado Fiquei Rico em 7 dias usando só inteligência artificial. Só que no final, aparecem cenas deles fazendo exercícios físicos, natação, justamente aquelas imagens que tinham aparecido nas prévias da temporada. E isso dá uma sensação legal de fechamento, como se o episódio dissesse: talvez o Rick não vire um avô perfeito. Isso seria ficção científica demais, até para Rick and Morty, mas talvez ele consiga tentar um pouco mais. Talvez, quando ele para de fugir de si mesmo, ele consiga ser alguém melhor para o Morty e a Summer. E a cena pós-créditos fecha tudo com uma piada maravilhosa. O Rick zoando o Morty com um portal que quase vai decapitar ele de novo, em uma referência clara dos desenhos clássicos da Warner. E o próprio Rick ainda comenta que não usou as músicas clássicas porque a Warner não permitiu. O que é uma meta-piada ótima, porque Rick and Morty adora quebrar a quarta parede e transformar o limite dos direitos autorais em uma piada dentro do episódio. No final das contas, Rickhead é uma mistura de ridículo, causação, subtexto e insanidade. É um episódio cheio de ironia, cheio de piadas visuais, cheio de momentos absurdos, mas também cheio de uma leitura muito interessante sobre o Rick. Porque ele mostra que talvez o Rick possa ser uma pessoa incrível quando a inteligência sem limites não sufoca completamente o coração bom e generoso que ele tem. A cabeça sem o corpo vira uma máquina fria, genial e perigosa. O corpo sem a cabeça vira emoção, afeto, impulso e proteção. Mas o Rick completo precisa aprender a equilibrar essas duas coisas. Ser o gênio que salva um multiverso e, ao mesmo tempo, o avô que consegue dizer eu te amo, sem precisar transformar isso em sarcasmo, ou trauma, ou laser no final das contas. E por isso esse episódio funciona tão bem. Ele é engraçado, nojento e caótico e emocional, sem ser meloso, e ainda dá para Summer e o Morty momentos importantes com versões diferentes do Rick. No fim, a grande pergunta não é se o Rick é melhor dividido. A grande pergunta é, será que ele consegue ser inteiro sem destruir tudo ao redor? Pelo histórico dele, a resposta é provavelmente não por muito tempo. Mas, pelo menos, a gente vai se divertir muito vendo ele tentar. Então comenta aqui embaixo, você acha que o Rick é melhor separado em cabeça e corpo? Ou se ele só precisa de terapia e ficar longe do álcool por uns 3 anos, hein? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o episódio, deixa um like, dá um hypar, se inscreve no canal, porque aqui a gente entra no multiverso e volta com trauma, mas pelo menos a gente volta com um roteiro bem bonzinho como esse.